CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Está no ar o primeiro CBN Universidade do mês de setembro, mês em que este programa completa mais um ano. No fim do mês teremos uma edição especial de aniversário, fiquem ligados. Para você ouvinte da Rádio CBN Campina, o nosso muito obrigada pela companhia. Eu sou Sara Lucena e até às 10 horas da manhã você fica por dentro de tudo que é notícia na Universidade Estadual da Paraíba. E aí, quer saber o que é destaque neste sábado? O EPB cria comissão de organização do concurso para professores efetivos. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Mulheres Empreendedoras. Pró-Reitoria da UEPB lança edital para premiar teses e dissertações. No quadro Português Sem Segredos deste sábado, quem traz as dicas é o professor Edson Tavares. Volta às aulas com prevenção na UEPB. Mais um semestre letivo foi iniciado e teve mutirão de vacinação contra a Covid-19, além de toda uma programação para manter a comunidade acadêmica segura. Na entrevista de hoje, a gente conversa com o professor Antônio Simões, do curso de jornalismo da UEPB, que está lançando um livro bem interessante sobre jornalismo de soluções. O curso de Direito celebra 50 anos de reconhecimento junto ao MEC com muita história e homenagens. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando. E a gente já inicia o CBN Universidade com notícia importante para quem está esperando o concurso para professor efetivo da Universidade Estadual da Paraíba. A UEPB criou comissão de acompanhamento, supervisão e logística do concurso público para docente da instituição. A portaria com a nomeação dos membros da comissão foi publicada no fim do mês de agosto. A comissão vai coordenar o concurso, que deve preencher 50 vagas de professores do quadro efetivo. A previsão é que o edital já seja lançado neste mês de setembro e o processo seletivo seja realizado nos próximos meses. Os docentes aprovados devem ser nomeados no início de 2023, já para o próximo semestre letivo. De acordo com a reitora Célia Regina Diniz, a universidade deve passar a realizar um concurso a cada ano para preencher no mínimo 50 vagas. Inicialmente serão contemplados os cursos que têm maior déficit de professores. O objetivo dessa iniciativa é recompor o quadro efetivo, que está bastante defasado devido aos afastamentos, aposentadorias e falecimentos de docentes. O último concurso para professores efetivos tinha sido realizado em 2015, há 7 anos. Tá aí a informação. Assim que o processo avançar, nós vamos trazendo as atualizações das próximas etapas. Agora a gente se liga na participação do professor Luciano Nascimento. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bem, ouvintes, o tema de hoje é um tema que sempre reaparece à luz das crises do capitalismo. Ou seja, quando a economia capitalista apresenta momentos de crise, a palavra empreendedorismo surge como uma âncora. Representa uma salvação, representa uma segurança. Ou seja, a expressão empreendedorismo representa o processo de reiniciação da economia capitalista. Quando a economia está, como se diz na linguagem digital atual, bombando, não se fala em empreendedorismo. Entretanto, quando o momento econômico é de crise, essa palavra emerge com uma força inacreditável. E hoje nós falaremos, portanto, sobre o seu sentido, significado e memória, associada a uma outra palavra, a palavra mulher, esse ser humano que busca autonomia, que busca independência, que busca, portanto, protagonismo na formação dos processos civilizatórios. Mas antes, possa ser que faça necessário perguntarmos-nos o que é empreendedorismo. Enfim, quando menciona-se essa palavra, a tradução pode se dar por iniciativa própria, ações de natureza da novidade, inusitada, sui generis, métodos que têm a função
de desenvolver serviços, produtos, atividades de organização, de gestão, de administração, que possa resultar, portanto, em um momento de produção de riqueza. O que significa dizer que toda vez que imaginamos a palavra empreendedorismo, associada a ela surgem palavras como criação, invenção, inovação, desafio, assumir riscos. E aqui nós vamos, portanto, nessa última expressão, construir uma divergência com o pensamento do mundo da gestão, do mundo da economia, do mundo da administração, do mundo da produção de riqueza. Alguém que empreende, homem, mulher, pessoa física ou jurídica, alguém que empreende não assume riscos, produz riscos. Não se trata de assumir riscos quando se propõe um novo negócio, quando se propõe a criação ou invenção de um novo produto, mas sim trata-se inequivocamente da produção de um risco. Ou seja, não se sabe exatamente, não se tem a segurança exata, não se tem a certeza de que irá dar certo, de que será um sucesso. Então não é assumir, é produzir o risco. A literatura, portanto, nesse campo, comete um equívoco sob nossa observação. Mas as mulheres que estão protagonizando no mundo do empreendedorismo, as mulheres que, na maior parte de sua existência, podem ser traduzidas como os seres que assumem jornada dupla, cuidados com os filhos e a casa, a residência, que para além disso são acometidas por preconceitos e várias formas de preconceito no mercado de trabalho. Mas delas exige-se força de vontade, exige-se persistência, exige-se proatividade, exige-se determinação, exige-se disciplina. E, portanto, nessa direção, na direção das mulheres, não é que surge em São Paulo, com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, ouvintes do CBN Universidade, aquela lei conhecida como Lei Rouanet. Ela é traduzida no seu próprio nome, juridicamente falando, do ponto de vista normativo, como Lei Federal de Incentivo à Cultura. E não é que em São Paulo aparece um projeto denominado, intitulado Mulheres Empreendedoras da Zona Norte de São Paulo. E esse projeto, que recebe recursos da Lei Rouanet, mas também recebe incentivos do Instituto Center Norte, em São Paulo, que também tem o apoio do Sebrae São Paulo e também da Companhia de Metrô, de trens metropolitanos da cidade de São Paulo. Ele é uma das grandes invenções do Brasil. O projeto, portanto, denominado Mulheres Empreendedoras da Zona Norte, representa a reunião de mulheres que tiveram e têm permanentemente a proatividade, a iniciativa de construir projetos que envolvem o mundo da produção de riqueza, que envolve negócios, que envolve produtos, que envolve serviços, em um espaço geográfico que pode ser traduzido como os bairros de menor ou os bairros mais efetivamente menos favorecidos da Zona Norte da cidade de São Paulo. Essas mulheres, portanto, com a sua criatividade, com as suas inovações, com a sua iniciativa ou suas iniciativas, essas mulheres estão construindo negócios, essas mulheres estão formulando, elaborando e efetivando iniciativas econômicas, culturais e sociais. Exatamente nessa linha. As suas atividades têm representado ou têm sido traduzidas por impactos de ordem econômica, social e cultural na Zona Norte e na cidade de São Paulo. O projeto, portanto, denominado Mulheres Empreendedoras da Zona Norte de São Paulo, fez surgir uma exposição que é intitulada, pelo espaço que a acolhe, pelo espaço que lhe dá visibilidade, que é o Museu da Pessoa, uma exposição das histórias de vida de 30 dessas mulheres empreendedoras da Zona Norte de São Paulo. As palavras que traduzem as iniciativas dessas mulheres podem ser assim estampadas. Desafiaram o medo, desafiaram
o preconceito, desafiaram a exclusão social, desafiaram, portanto, todo um processo histórico-cultural em relação à mulher. Essas mulheres são a tradução da força, da criatividade, da dedicação, da versatilidade e, fundamentalmente, na tradução dos seus projetos, essas mulheres são mulheres da solidariedade. Muito bem. Você, ouvinte do CBN Universidade, pode ir de onde estiver com acesso à internet, com Wi-Fi. Como se diz na linguagem atual do mundo digital, você pode dar um Google e, portanto, procurar aí no Aristóteles americano, conhecido como Google, escrevendo a expressão Exposições Mulheres Empreendedoras, ou pode ir diretamente no www.museudapessoa.org e você se deparará com a exposição de 30 histórias de mulheres empreendedoras, mulheres da Zona Norte de São Paulo, mulheres que as expressões que as traduzem podem ser acrescidas de mulheres realizadoras, mulheres criativas, mulheres determinadas, mulheres versáteis, mulheres solidárias, que com os seus projetos de negócios, produtos e serviços têm renovado, têm ressignificado os mundos dos negócios, dos produtos, dos serviços na zona norte da cidade de São Paulo. Nós podemos chamá-las também de mulheres empoderadas. Obrigada, professor Luciano. Semana que vem a gente tem mais direito e cidadania. Vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco nosso assunto é a volta às aulas e a gente fala sobre as ações realizadas nesta primeira semana do novo semestre para prevenir o contágio da Covid-19 dentro da instituição. E também tem dica de português por aqui, não saia daí, a gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com mais um bloco do CBN Universidade. E esta semana foi intensa na Universidade Estadual da Paraíba. Na segunda-feira foi iniciado um novo semestre que vai até o dia 10 de dezembro. E já que a quantidade de pessoas circulando na instituição voltou a aumentar, o Comitê de Contingência e Crise Covid-19 realizou toda uma programação para prevenir o contágio do novo coronavírus. A primeira atividade foi vacinação. A repórter Carla Rolim foi conferir. Promover um retorno das aulas seguro para toda a comunidade acadêmica e reduzir os riscos de contágio da Covid-19 dentro da instituição. Esse é o objetivo do Comitê de Contingência e Crise da UEPB, que começou a semana realizando um mutirão de vacinação para servidores, professores e alunos. O problema é que muita gente não tem ido tomar as doses de reforço, mas para manter um ambiente seguro para os que circulam na UEPB, é importante que todos estejam com o esquema vacinal completo, como explica a professora Nádia Oliveira, presidente do comitê. A vacinação é algo que a gente também tem reforçado muito, não só a UEPB, mas a Paraíba toda e o Brasil todo. A população não está indo tomar as suas doses de reforço, o que é uma preocupação, porque daqui a pouco a eficácia da segunda e da terceira dose das pessoas que não tomaram suas doses de reforço vão começar a cair. Então, a gente pode ter problemas de maior transmissibilidade da doença e pessoas tendo mais Covid porque a eficácia da vacina está caindo. É um momento em que a gente está passando, mais uma vez, para ter cautela, bom senso e cuidado nesse retorno das atividades para esse próximo semestre. Não só para a Covid, mas para essa questão das síndromes gripais. O mutirão de vacinação foi realizado em parceria com o setor de saúde do trabalhador e de serviço social da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade, envolvendo também as secretarias de saúde dos municípios onde a UEPB tem campus. Na terça-feira, a programação seguiu no Museu de Arte Popular da Paraíba, em Campina Grande, com o lançamento da publicação com o título Procedimentos necessários para um retorno seguro das atividades acadêmicas e administrativas presenciais na UEPB. A obra foi elaborada pelo Comitê de Contingência e Crise Covid-19,
com o objetivo de divulgar orientações importantes para a redução de riscos ou eliminação do perigo de contágio. Esta semana, a UEPB participou ainda de uma pesquisa como parte de um programa do governo do estado que visa avaliar como está a situação da pandemia de Covid-19 nos ambientes educacionais de todas as regiões da Paraíba. Professores e alunos foram sorteados e convocados para realizar testes de Covid-19 e responder um questionário. Os resultados poderão servir de base para a tomada de decisões futuras por parte dos gestores. O professor Raul Ramalho, do curso de jornalismo, foi um dos participantes dessa ação. Esse acompanhamento que a UEPB está fazendo nesse início de semestre letivo é muito importante para que nós, professores, alunos e técnicos, nos encontremos na universidade e desenvolvamos nossas atividades com segurança, mas ainda sabendo exatamente como é que está a situação da Covid na comunidade acadêmica. Esses dados serão de suma importância para que a UEPB possa planejar efetivamente como vai lidar com a Covid nos próximos meses, né? E mais ainda, isso é uma prova de que a universidade está buscando encontrar caminhos baseados na ciência para lidar com a questão do coronavírus, se preocupando em manter a comunidade acadêmica segura e informada sobre a questão. Então é muito importante nada ser feito às cegas e é importante que a comunidade acadêmica participe, né, se vacinando, quem não se vacinou, quem não tem o esquema vacinal completo, participando dos inquéritos e fazendo os testes a partir das diretrizes estabelecidas pela UEPB. Dentro da UEPB, o uso de máscara permanece obrigatório como parte das ações de prevenção. Carla Rolim para o CBN Universidade. É hora de ficar por dentro das dicas de português aqui no CBN Universidade. Se liga aí. Português sem segredos, com Edson Tavares. Olá! No quadro Português sem Segredos de hoje, eu vou ler um texto sarcástico, engraçado e criativo que eu encontrei nesse poço de tudo que se chama internet, numa página chamada Gramática Sarcástica do Professor Debochara. Brincadeiras à parte, as informações são valiosas. O texto diz assim: hoje à tarde, no Jardim Europa, bairro Nobre de São Paulo, um entregador de aplicativo e um cliente entraram em luta corporal após divergirem sobre a entrega ser a domicílio ou em domicílio. Segundo o motoboy Ednei Silva, tudo começou quando ele disse ao cliente Giancarlo Pedroso de Barros: boa tarde, entrega a domicílio. E este lhe respondeu: Deus me livre receber entrega a domicílio. Diante da reação de espanto do motoboy, o cliente se explicou. O verbo entregar pede a preposição a, quando o objeto for a pessoa a quem se entrega. Por isso, você entrega a refeição ao cliente, mas deve usar a preposição em quando a ação se associa ao lugar. Aí você entrega a refeição no domicílio do cliente. Logo, o correto é entrega em domicílio. O entregador, contrariado, alegou que todo mundo que ele conhece fala assim, sendo retrucado pelo usuário do aplicativo da seguinte forma: eu não sou todo mundo, sou um futuro concursado. Que tal parar de entregar a domicílio e se entregar aos estudos? E terminaram então se entregando às vias de fato. A querela chegou até a 78ª Delegacia de Polícia de São Paulo, onde foi resolvida pelo delegado Ivânio Freitas, que, em vez de dar andamento às queixas, propôs aos contendores uma pequena palestra, fundamentando-se em obras de referência que retirou de sua prateleira. O entregador agiu corretamente ao fazer a entrega a domicílio. É uma tradicional fórmula idiomática mais antiga na língua que em domicílio, exigida pelo cliente. Entrega em domicílio surgiu depois, devido à obsessão purista da primeira metade do século XX, desencadeada por Cândido Lago e Laudelino Freire, e depois abraçada por Napoleão, de tal forma que se enraizou depois em manuais de redação, apostilas de concurso e gramáticas diversas. Esses autores tratam entrega a domicílio como galicismo, calcado no francês à domicile, e pela rigorosa lógica deles,
a entrega só pode ser em um lugar e nunca a um lugar. Mas é uma criminalização que não procede, pois essa regência nominal é legalizada pela jurisprudência dos gramáticos mais modernos, disse o delegado Freitas, que se graduou em letras na USP antes de cursar direito. Essa regra purista determina que, com verbos estáticos, sem movimento, se deve dizer entregar em domicílio. Só com verbos dinâmicos, que indiquem movimento, como levar, trazer, ir, é que se pode dizer algo como levar algo a domicílio. Mas Celso Pedro Luft esclarece que o uso sempre contrariou essa regra sem sentido, sendo correto a domicílio em todos os casos. Atende a domicílio, leciona português a domicílio. Logo em seguida, o delegado sacou um bechara da prateleira para explicar a razão desse uso. Ao dizermos entregou a refeição ao cliente em seu domicílio, juntamos as duas noções. Como a entrega da refeição é sempre feita a alguém, o falante, por uma elipse, faz aí uso de metonímia, reduzindo as duas noções, ao cliente e em seu domicílio, àquela que considera a mais importante no contexto. Daí surgiu entrega a domicílio, que, além de ser expressão mais antiga na língua, sempre teve amplo uso em nossa literatura. Conclusão: o cliente tem todo o direito de exigir que a entrega seja feita dentro do prazo e com educação, mas não que ela seja feita obrigatoriamente em domicílio. Inconformado e irredutível, o cliente concurseiro não se deu por vencido. Mas no Brasil até os grandes gramáticos deixam a língua entregue ao Deus dará. Procure saber como fazem entregas em Portugal. Se eu fosse você, respondeu o delegado, procuraria saber mesmo, porque lá os portugueses fazem a entrega ao domicílio. E quando tudo parecia bem para ambas as partes, o motoboy agradeceu a explicação, mas disse que mesmo assim denunciaria por preconceito linguístico o seu cliente. Já este, que ainda não havia almoçado, declarou que daria apenas 1 estrela para o serviço, por não ter recebido a entrega a tempo. No entanto, até o fechamento dessa reportagem, ainda não havia mandado a avaliação, pois estava em dúvida entre a tempo e em tempo. Obrigada, professor Edson. E sábado que vem tem mais Português Sem Segredos por aqui. Só lembrando que o nosso programa começa sempre às 9 horas da manhã aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. E vamos fazer mais uma pausa. No próximo bloco tem uma entrevista sobre jornalismo de soluções. Um professor da UEPB está lançando um livro sobre o assunto. Não perca. Voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado. E a notícia agora vem da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba, que lançou o primeiro edital Prêmio UEPB de Teses e Dissertações Rosilda Alves Bezerra. Essa é a edição 2022 e tem como objetivo reconhecer e premiar os trabalhos nas 8 áreas de conhecimento, que foram destaque entre as teses e dissertações defendidas nos programas de pós da instituição. E o que é o prêmio em si? De acordo com o edital, será uma outorga de certificado de premiação para o autor e para o orientador da pesquisa, e ainda a indicação de publicação pela editora da Universidade Estadual da Paraíba, a EduEPB. Para os interessados, as inscrições estão abertas até o dia 8 deste mês, ou seja, até a próxima quinta-feira. E o link para a inscrição está disponível no site da instituição, uepb.edu.br. O concurso prevê premiação para dissertações e teses nas áreas de ciências agrárias, ciências biológicas, ciências da saúde, ciências exatas e da terra, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, engenharias e computação e linguística, letras e artes. Agora a gente muda de assunto. Você sabe o que é jornalismo de soluções?
e como ele pode ajudar a sociedade e o próprio jornalismo nos dias atuais, é sobre esse assunto que o professor Antônio Simões, do curso de jornalismo da UEPB, está lançando um livro. O lançamento acontecerá em João Pessoa no próximo dia 8, ou seja, quinta-feira, durante o 45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, o Intercom, que acontecerá na Universidade Federal da Paraíba. O livro é tipo um passo a passo para a produção de reportagens focadas em soluções. Para entender mais sobre esse assunto, a gente conversa com o professor Antônio Simões, autor do livro. Professor, explica para a gente o que o leitor vai encontrar no livro. Logo no início do livro é explicado por que há tanta violência na mídia. É algo que vem incomodando cada vez mais as pessoas e muitas não entendem porque nos relatos jornalísticos, casos de violência, por exemplo, são sempre priorizados, recebem maior destaque e em seguida é apresentado os problemas que esse tipo de conteúdo pode causar na saúde mental das pessoas. Existem estudos que indicam que o excesso de consumo desse tipo de conteúdo pode gerar, por exemplo, problemas relacionados à ansiedade. Em seguida, é apresentado o conceito de jornalismo de soluções, justamente com o objetivo de deixar bem claro que é possível retratar a realidade sem simplesmente apresentar as problemáticas como se elas não tivessem soluções. É como se o jornalismo, de alguma forma, estivesse esquecendo de mostrar o outro lado da realidade. Ele prioriza os eventos negativos, catástrofes, corrupção, violência nos seus mais diversos matizes e acaba por negligenciar as soluções para as problemáticas mais sérias enfrentadas pela humanidade nesse novo século, como, por exemplo, a questão ambiental, a crise ambiental. O livro busca deixar claro que é possível e necessário noticiar os fatos que demonstram ser possível superar os principais desafios da humanidade. Nesse sentido, há uma análise de reportagens focadas em soluções publicadas em veículos de âmbito internacional, nacional e local, justamente para tentar deixar mais fácil a compreensão do que é o jornalismo de soluções e como ele é praticado no cotidiano das redações em diversos países do mundo. E o que é jornalismo de soluções? De uma forma bem resumida, é simplesmente um olhar diferenciado para a realidade. É topar o desafio de ir em busca das histórias que comprovam a possibilidade de superação dos problemas sociais, a resolução dos desafios nas áreas de meio ambiente, educação, saúde, entre outras. Eu digo desafio porque é muito mais fácil noticiar os problemas do que as soluções. Há um ditado no meio do jornalismo de soluções que deixa claro que os problemas eles gritam e as soluções sussurram. Então é necessário fazer todo um trabalho para encontrar as respostas para esses desafios sociais. E o jornalismo de soluções ele tem alguns critérios justamente para garantir a qualidade do seu relato. Ele foca, claro, em soluções, ele busca apresentar detalhadamente por que essa solução funciona, quais os atores sociais que desenvolvem essa solução, por que essa solução foi implementada com êxito em uma determinada localidade. Então, fica muito claro para a audiência o passo a passo que garantiu o sucesso dessa solução. Isso é essencial para que as pessoas possam replicar essa resposta para problemas sociais do seu cotidiano. E esse é o segundo pilar do jornalismo de soluções, gerar esses insights na audiência. O terceiro pilar do jornalismo de soluções é apresentar os dados que garantem o êxito dessa solução de uma forma bastante contextualizada. E o quarto pilar do jornalismo de soluções é apresentar as limitações dessa solução que está sendo relatada. Porque é claro que, por mais eficaz que seja
uma solução, ela sempre pode ser aperfeiçoada, ela sempre pode ser melhorada. E o jornalismo de soluções, ele apresenta essas limitações para o público, até mesmo para garantir que eles não cometam erros semelhantes ao implementar esse tipo de solução. Professor, a gente sabe que alguns veículos de comunicação investem demais em noticiar violência e notícias muito ruins, sem apresentar contrapontos, sem mostrar caminhos que possam ajudar a resolver as questões, o que muitas vezes leva as pessoas a evitarem o consumo de notícias. Então explica pra gente como o jornalismo de soluções dialoga com essa questão. Olha, eu acredito que o jornalismo de soluções pode ser um dos caminhos para superar a crise vivenciada pelo jornalismo com a audiência. É fato que cada vez mais as pessoas deixam de consumir as notícias porque elas são bastante negativas, elas são bastante tóxicas, elas prejudicam, em muitos casos, a saúde das pessoas. Então, é natural que as pessoas se afastem desse tipo de conteúdo. E o jornalismo de soluções aparece nesse contexto como um dos caminhos possíveis para que o jornalismo resgate esse diálogo com a audiência e possibilite que as suas narrativas ajudem essas pessoas até mesmo a recuperar a sua saúde mental. Há pesquisas que comprovam que as narrativas focadas em soluções conseguem melhorar aspectos relacionados à saúde mental das pessoas, como, por exemplo, autoconfiança, como, por exemplo, bom humor, a própria questão da tranquilidade. Então, esse tipo de conteúdo tem esse potencial de melhorar a saúde mental das pessoas e também possibilita, conforme os estudos apresentados no livro, um maior engajamento da comunidade com essa temática relatada pelo jornalismo de soluções. Uma informação importante é que o livro é fruto de um projeto de extensão coordenado pelo senhor no curso de jornalismo da UEPB, que se chama Anti-Horário. Então, para os estudos de jornalismo, qual a importância do livro? Desde 2018, a gente vem produzindo conteúdo focado em solução. E eu senti a necessidade de aprofundar essa temática, porque quando comecei a estudar o jornalismo de soluções, justamente para conseguir um referencial teórico que me permitisse desenvolver esse projeto de extensão, eu percebi que a bibliografia em língua portuguesa sobre jornalismo de soluções ainda é muito pequena. Tanto é que no livro a maior parte das referências são em língua inglesa. Existem, claro, alguns artigos publicados em eventos de referência no campo do jornalismo sobre essa questão do jornalismo de soluções, mas uma obra de maior fôlego que explicasse de forma detalhada o que é o jornalismo de soluções, os benefícios que ele traz para a sociedade e para o próprio campo do jornalismo, ainda não existia. Então, eu acredito que essa obra venha a superar essa lacuna e também possa, de alguma forma, incentivar a produção de novos estudos sobre essa área que está em expansão em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil também. Agradecemos ao professor Antônio Simões, do curso de jornalismo da UEPB, e informamos que o livro está sendo vendido no site da editora Apres, mas também pode ser adquirido com o próprio autor. É só mandar um e-mail para ele, simõesmenezes@gmail.com. Repetindo, simõesmenezes@gmail.com. É uma discussão muito importante para os dias de hoje, não só para quem é da área de jornalismo, mas toda a sociedade. Vale a pena a leitura. E também vai ter lançamento em Campina Grande. Serão 2 dias, dia 14 deste mês, às 7 horas da noite, e no dia 21, às 9h30 da manhã, na Central de Aulas Paulo Freire, que fica no Campus 1, em Bodocongó. E antes do intervalo, informação rápida aqui no CBN Universidade. Sabe aquela placa que as turmas concluintes fazem com os nomes dos alunos, foto e tudo mais?
A UEPB está com uma iniciativa considerada inédita, inserindo dados em uma plataforma online chamada Portal das Placas. A ideia é o seguinte: os concluintes, a partir do semestre passado, 2022.1, devem enviar até 6 fotos oficiais da turma, de boa qualidade, com registros da colação de grau, aula da saudade, culto ecumênico, baile de formatura, entre outros momentos significativos. Além disso, os concluintes devem enviar as informações que geralmente são inseridas numa placa, que são nomes do patrono e do paraninfo, nome da turma, frases e homenageados. O Portal das Placas foi criado em sintonia com a proposta de modernização e acessibilidade universal. É um espaço para reunir, integrar e armazenar os dados das turmas por curso, incluindo dados dos professores, estudantes, cursos, entre outros. Assim, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode ter acesso. Ainda será disponibilizada ao estudante concluinte a possibilidade de fazer o download da sua placa digital. Legal, né? Agora vamos fazer um intervalo bem ligeiro. Na volta, a gente fala sobre os 50 anos do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB. Então fica sintonizado aqui na 103.5, que voltamos num instante só. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa nesta manhã de sábado aqui na CBN Campina, a rádio que toca notícia. E já retomamos o nosso programa falando sobre as celebrações do Jubileu de Ouro do curso de Direito da UEPB. São 50 anos de reconhecimento pelo Ministério da Educação. E para comemorar o Jubileu de Ouro, o Centro de Ciências Jurídicas promoveu diversas atividades durante 2 dias agora no fim do mês de agosto. Teve lançamento de livro, homenagens e até formação de associação de ex-alunos do centro. Vamos ouvir na reportagem da Beatriz Romão. A Faculdade de Direito de Campina Grande foi reconhecida pelo Ministério da Educação através da lei publicada em Diário Oficial no dia 25 de setembro de 1972. No tempo, ainda fazia parte da antiga FURN. Agora, em 2022, são 50 anos de tradição atuando na formação de grandes profissionais e participação efetiva no cenário do direito nacional. Atualmente, o Centro de Ciências Jurídicas do Campus 1 conta com professores especialistas, mestres, doutores e até pós-doutores. São quase 800 alunos matriculados nos turnos manhã e noite. Além disso, o centro atua com dezenas de projetos de extensão para a comunidade de Campina Grande e região. O diretor do CCJ, professor Laplace Guedes, falou um pouco sobre a importância do centro para a formação dos profissionais. A importância do curso de Direito não só para a cidade de Campina Grande, mas também para o Nordeste brasileiro, uma vez que nós acolhemos lá alunos, nós temos alunos matriculados de vários estados do Nordeste, inclusive do norte do país, que é o caso de aluno do Pará, do Acre. Então, a relevância do curso é o olhar que o curso tem dado à formação, sobretudo humana, e a formação associada ao humanismo que a gente tenta desenvolver junto aos nossos alunos, mas, sobretudo, também através da extensão, né? E também a questão do estudo científico, que se dá através do ensino. E a gente une essas duas pernas de uma forma bastante proativa, de modo que a gente consegue resultados bastante satisfatórios no mundo das formações jurídicas que nós vemos desenvolvendo no CCJ. Grandes nomes do cenário jurídico foram formados pelo curso de Direito da UEPB, como destaca o coordenador. Nós temos aqui ilustres, né? Como é o caso do saudoso Vital do Rego, o próprio ex-governador Cássio Cunha Lima, né? Já é ex-aluno nosso, né? O próprio o senador veneziano, né? O ministro do TCU, Vital. Enfim, nós temos aqui grandes, né? Inclusive desembargadores, como é o caso do desembargador Ricardo Vital, ex-aluno nosso, desembargador Romero, desembargador Leandro Santos, né? E magistrados, representantes do Ministério Público, da advocacia, da OAB, o próprio presidente da OAB, né? Da nossa universidade. Enfim, nós temos e estamos formando seres humanos que estão presentes nos diversos pontos e locais de poderes do Estado e do país.
A celebração do Jubileu de Ouro do curso de Direito da UEPB teve programação especial, com atividades no próprio centro e também no auditório da Federação das Indústrias da Paraíba. A reitora da Universidade Estadual da Paraíba, Célia Regina Diniz, também ressaltou as conquistas do CCJ. Com certeza, ao longo desses anos, houve muitas dificuldades, claro, mas muitas conquistas. E todas essas conquistas é um resultado coletivo da comunidade acadêmica, formada por professores, por técnicos e técnicas administrativas, por estudantes, que fizeram esse centro ser um centro de referência na formação dos nossos estudantes, trabalhando com ensino, pesquisa, extensão, trabalhando também com cultura para o desenvolvimento do nosso Estado, para o desenvolvimento do Nordeste do Brasil. Em alusão à data, foi criada a Associação dos Ex-Alunos do CCJ, que tem como diretora executiva a advogada formada pelo UEPB, Rayane Tavares, que explicou qual a ideia dessa iniciativa. É um pleito antigo, dos ex-alunos da UEPB, que agora a gente vem para fechar esse time, porque somos oriundos da escola pública, da universidade pública, e a gente sentia essa necessidade de retornar à universidade, até a nossa contribuição. E aí vem com esse intuito de trazer novamente juristas formados pela UEPB e dar um retorno, seja através de projetos, de programas, e com esse intuito a gente poder se associar e retornar ao UEPB de alguma forma. A professora de Direito, Lucília Freire Monteiro, fez o lançamento de um livro que conta a trajetória do curso e do Centro de Ciências Jurídicas. História essa que se entrelaça com a vida dela, como ela mesma explica. Esse livro traz um registro de memórias minhas, que são compartilhadas, com acho que umas 4 ou 5 gerações de CCJ. E aí, realmente, eu procurei fazer o que eu achava que não havia. É um registro dos nossos reitores, dos nossos diretores, um registro, um resgate da história do prédio do CCJ, do percurso que o curso teve na cidade. Então, foi basicamente um registro de memórias mesmo. Eu fui aluna do curso, na época era a Faculdade de Direito, eu fui aluna do curso. A minha colação de grau foi justamente no evento da estadualização, então acho assim que eu sou bem privilegiada nisso, E da história do curso, existem muitas coisas que são próprias da gente. Nós temos alunos espalhados pelos 4 cantos do mundo. Nós temos professores, basicamente, com formação nos 4 cantos do mundo. E nós temos também egressos que atuam nas mais diversas áreas do mundo jurídico. Então, o CCJ tem uma produção, ele é próspero, ele é pródigo, em produzir talentos, em revelar talentos. A programação do Jubileu ainda trouxe palestras sobre o ensino do direito no amanhã e proporcionou um diálogo entre várias gerações de estudantes do CCJ e juristas formados pela UEPB. Atos pela Democracia também marcaram os 50 anos do curso de Direito da Universidade Estadual da Paraíba. É chegada a hora decisiva de tomarmos posição e proteger sem transigir a voz que resta ao cidadão. Nesta data jubilosa, defende o CCJ ante a sociedade um credo que une, norteia e instiga democratas de verdade. Que o Estado que queremos deve ser bem limitado, pois ainda que intenso seu poder, para o arbítrio e a opressão não terá sido criado. Pela força o seu mando não terá razão de ser. Que a ordem política aqui escolhida e aplicada encontra na Carta que nos rege inequívoco preceito. No seu primeiro artigo, o do Estado Democrático de Direito, que enriquece a nação com libertário conteúdo e um enunciado que não admite engodos. Valem o direito e a justiça acima de tudo e a Constituição acima de todos. Muito obrigado. O soneto da democracia foi declamado pelo professor do Centro, Hugo César Guzmão. Beatriz Romão para o CBN Universidade. Obrigada, Bia, e parabéns para todos que fazem parte do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB.
A gente se liga agora no nosso Minuto Ambiental. Solta a vinheta. Minuto Ambiental. Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. Meu nome é Thalisson Selton e o tema abordado hoje será a poluição por resíduos. O lixo é um problema global e uma ameaça à saúde e ao meio ambiente. Realmente se considerado que a geração de resíduos quase dobrou entre os anos de 1970 e 2000 e continua a crescer exponencialmente. De acordo com o relatório Rumo a um Planeta Livre de Poluição, os aterros em todo o mundo são fontes de misturas complexas de poluição, com emissão de gases como metano, resíduos eletrônicos, outros resíduos perigosos e lixiviados, líquidos residuais, geralmente tóxicos, que saem de um aterro por percolação de metais pesados. Outro grave problema é a mineração, que gera um dos maiores fluxos de resíduos do mundo, muitas vezes contendo altas concentrações de compostos que têm efeitos graves sobre os ecossistemas e os seres humanos. A gestão de resíduos é uma questão transversal que afeta muitos aspectos da sociedade e da economia e tem fortes ligações com uma série de outros desafios globais, como saúde, mudanças climáticas, redução da pobreza, segurança alimentar e de recursos, produção e consumo sustentáveis. Cerca de 15 milhões de catadores informais estão expostos a resíduos químicos e enfrentam um risco significativo de danos físicos em aterros sanitários. Para reverter isso, é importante rever e introduzir tecnologias modernas e ambientalmente corretas para a destruição de resíduos químicos, sistemas energéticos baseados em resíduos e reciclagem. O progresso em direção a um planeta livre de poluição é uma responsabilidade coletiva e requer uma ação urgente e coerente. Meu nome é Thalisson Selton e este foi o Minuto Ambiental. E antes de encerrar o nosso programa, tem notícia cultural que enche a UEPB de orgulho. O filme O Pato, do paraibano Fernando Domingos, recebeu o prêmio de melhor roteiro de curta brasileiro, no festival que é um dos mais tradicionais do nosso país. O filme conta a história de Cida, uma mulher que decide romper com o ciclo de violência doméstica e se tornar exemplo para a filha. O curta já foi exibido em outros festivais. Na cerimônia de premiação do Festival de Cinema de Gramado, o ex-aluno da UEPB fez referências à instituição onde se graduou em História e destacou que foi em atividade acadêmica no Centro de Humanidades de Guarabira que ele teve um primeiro contato com textos sobre como usar o cinema em sala de aula. Parabéns para o filme O Pato e também para o ex-aluno da UEPB, o diretor Fernando Domingos, pelo trabalho. É com essa boa notícia que o CBN Universidade de hoje está chegando ao fim. Agradecemos pela sua companhia ao longo deste programa. Eu sou Sara Lucena e fiz a apresentação dessa edição. Produção de Beatriz Romão e Carla Miranda. Na edição de Isis Coelho e Lucielen Lima. Com finalização técnica de Apolo Ricarte e direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina e a Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Obrigada pela audiência e já convido você para acompanhar o CBN Universidade da semana que vem. Não esqueça, é sábado, a partir das 9 horas da manhã. Até a próxima. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.